Bom, nessa universidade, os estudantes têm muitos motivos para reclamar. As condições precárias de alojamento na residência universitária, as filas nos bandejões, problemas relacionados com falta de livro na biblioteca, atrasos nas bolsas estudantis, entre outros inúmeros problemas. No entanto, quando os estudantes reclamam, não são ouvidos, não há canais para ouvir, muito menos para atender às demandas legítimas dos estudantes. Dentro desse contexto, os estudantes não viram outra solução senão atitudes mais drásticas, como fazer uma ocupação da reitoria. E foi o que foi feito por volta de 2011 ou 2012. A gestão, o que fez? Processou os estudantes com processos no montante de R$ 60.000. Era um processo por reintegração de posse, né? E esse processo se estendeu muito depois da desocupação. Ou seja, anos depois da desocupação, os estudantes ainda estavam sendo processados por reintegração de posse. Então, eles se organizaram e queriam levar ao Consune que esse assunto fosse discutido no Consune, que afinal de contas, para que processá-los por uma reintegração de posse se a reitoria já foi desocupada há muito tempo? Muito bem. E foi levado ao Consune, né? Estudantes com poucos recursos financeiros, né, sendo processados como usando a máquina, né, da universidade para processar uma pessoa, né, que tem poucos recursos financeiros num montante de R$ 60.000, né, que é uma brutalidade. E eles queriam que isso fosse discutido no Consune. E no Conselho Universitário, presidido pelo professor Eurico Lobo, né, e por sua vice, a professora Raquel Rocha, foi recusado a sequer debater, conversar sobre esse assunto. E a própria professora Raquel Rocha explicou por quê. Porque todos já são grandinhos, todo mundo é maior de 18 anos, e as atitudes têm consequência, e no tempo da ditadura as pessoas se orgulhavam de ser processados pelo DOPS, que ela falou DOP, mas é DOPS. Né? Enfim, só que os estudantes gravaram isso e publicaram nas redes sociais. Isso teve uma repercussão muito grande, negativa, para a professora Raquel Rocha devido ao absurdo da fala dela. Resultado: qual foi a atitude tomada por ela? Reconsiderar o processo e retirar o processo, reconsiderar o pedido de debater o assunto, debater que seja no Conselho Universitário? Não. A ação dela foi no sentido de proibir filmagens no Consune. Ela considerou que a filmagem da fala dela, da desastrosa fala dela, era o problema. E a proibição de filmagem, que é um ato típico de falta de transparência, típico das ditaduras mesmo, né, típico do fascismo, né, foi a atitude tomada. E essa atitude é uma atitude ilegal, veja bem, porque o Conselho Universitário é uma reunião pública e deve ser publicizada. Todo cidadão alagoano tem o direito de saber o que se passa no Conselho Universitário, todo cidadão brasileiro tem direito de saber o que se passa no Conselho Universitário, e essa atitude é uma atitude anti-transparência, de falta de transparência autoritária, né, que veja bem, que foi para sustentar. O que se lê disso? É que os estudantes têm que ficar na fila mesmo do bandejão do refeitório, têm que ficar sem livro mesmo para estudar, muitas vezes sem professores, né? Tem que ter condições precárias de alojamento, tem que passar mal com a comida do restaurante universitário, tem que ficar calado, porque se falar alguma coisa vai ser processado, né? E não vai, ninguém vai ver não, porque não pode filmar e não pode publicizar. Então essa é a leitura que se faz dessa proibição, esse é o histórico da proibição das filmagens no Consune e a minha interpretação que eu faço desse episódio, mais desse triste episódio envolvendo o reitor da universidade e a vice-reitora que agora se coloca como uma candidata para continuar gerindo a universidade dessa forma.